A atuação do Arezzo contra o São José, a gente tem duas interpretações para fazer. A primeira interpretação é óbvia, pelo contexto que ele está enfiado, de que ele não está afim. Por quê que é óbvia essa avaliação? Porque ele deu entrevista no Uruguai dizendo que quer ir para o Peñarol, porque o presidente do Peñarol disse que nunca viu um jogador fazer tanto esforço para ir para o Peñarol. A informação dos bastidores de vários repórteres é que o Arezzo pede constantemente para falar com os dirigentes para ser liberado. Então, nesse contexto, a primeira avaliação da atuação dele na Recopa Gaúcha é: ele não está afim. A segunda avaliação possível é: falta ritmo. Por quê? Porque ele não vinha jogando, ele vinha tendo menos oportunidades do que o Bright White. E antes do recesso, inclusive, quem estava entrando era o André Henrique. Por mérito do André Henrique, mas também por falhas do Arezzo, como o pênalti perdido contra o Sportivo Luquenho dentro da arena na Copa Sul-Americana. Então, existem duas leituras para o que o Arezzo deixou de fazer contra o São José. Agora, o que é um fato é que ele não foi bem. O Arezzo perde um gol dentro da área. O Alex Santana dá uma bola longa, o Amuso vai bem na jogada, e tá aqui um crítico do Amuso, o Amuso vai bem na jogada, cruza, e o Arezzo, ele vai com o pé mole, ele pega mal na bola, ele erra, um gol quase dentro da pequena área. Um centroavante tem que fazer esse gol. E aí, não bastando a atuação dele, que foi ruim, e isso é um fato, a atuação dele não foi boa, tanto não foi boa que tem um pênalti, e quem bate o pênalti é o Cristaldo, e tem uma baita de uma defesa do Fábio Rampi. No pênalti, até na minha opinião, o Cristaldo ou ele poderia ter chutado mais alto ou mais baixo, mas ele bateu forte, a defesa foi boa do Ramp. Além da atuação dele, que não foi boa, a declaração dele, depois do jogo, no gramado, para a Rádio Gaúcha, para o Zé Alberto Andrade, foi pior ainda. O Zé Alberto chega nele, como um baita repórter que é, e pergunta: tá nos seus planos ficar no Grêmio? E ele diz assim: é o clube ao qual eu pertenço, o clube me contratou, né? Tô feliz aqui, não depende de mim. Então, assim, nessa entrevista, assim, que ele praticamente joga as frases, né? Ele diz que é o clube que ele pertence, tipo, uma coisa que é imposta a ele, que é o clube que contratou ele, também que é uma coisa imposta a ele, que na verdade não foi, né? Para contratar tem que fazer uma proposta e o outro lado tem que aceitar. E depois ele diz assim, tô feliz ali no meio, que nem ele acreditou no que ele disse. E no fim, ele mete uma que, a meu ver, é a pior declaração. Não depende de mim. No sentido de, se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Essa é a interpretação que eu faço. Então, pior do que a atuação do Arezzo contra um time da quarta divisão do futebol brasileiro, eu não estou falando aqui quarta divisão para desmerecer o São José, mas para colocar as coisas como elas são, né? O Grêmio enfrentou um time da última divisão nacional. E o centroavante que o Grêmio pagou 3 milhões, 3 milhões e meio, ele não conseguiu fazer um gol. O cara que está reclamando que falta oportunidade não conseguiu fazer um gol. Aliás, ele perdeu um gol dentro da área. Então, assim, existem duas interpretações para a atuação dele. Ele não está afim, ele não está com ritmo. Agora, o fato é que ele não jogou bem. E se ele não jogar bem, não vai ser o Grêmio, não vai ser o Peñarol, não vai ser o Granada, não vai ser o Raio que Parta, o Rubim Kazan. Ninguém vai dar a sequência que ele quer. E a partir do momento em que ele dá essa declaração, ele coloca mais lenha na fogueira. Num cenário que eu já conversei com vocês aqui. Um cenário que, sincero, honestamente, ganhou as proporções que ganhou porque não tem jogo. Porque é um reserva do Grêmio com potencial, uma promessa, que ninguém criticou quando foi contratado, ninguém criticou, foi um bom movimento, mas que não deu certo. E só se faz esse alarde todo porque não tem outra notícia. Porque senão, com todo respeito ao Arezzo, seria uma coisa, uma nota de complemento do noticiário. Mas eu também concordo com a posição de quem está dentro do Grêmio hoje com a caneta na mão.
Não tem como negociar ele dessa forma, um empréstimo sem receber nada ou recebendo 200, 300 mil dólares. Isso não existe. Isso não existe.